Oi, gente. Meu nome é Josiane. Faço parte da juventude da Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu e eu vou deixar uma reflexão para vocês em Mateus 12, a partir do versículo 1 até o 8, que diz assim: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que eu entendi nessa passagem? O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? De imediato, falando basicamente o que acontece nessa passagem, que o dia de sábado era sagrado e era tirado apenas para poder adorar e cultuar o Senhor. E nesse momento, o Senhor chega com os discípulos e eles começam a colher espigas porque eles estavam cansados, estavam com fome e precisavam se alimentar. E os fariseus, que eram homens, que eram doutores da lei, que tinham total entendimento da Bíblia, eles começaram naquele momento, a querer julgar e falar que aquilo não podia ser feito, que aquilo não era apropriado para aquele momento. E Jesus, como veio para poder passar por cima disso tudo, muito além do que saber o que estava escrito na palavra, mas cumprir ela, ele mostrou para esses homens que muito antes de a gente entender a Bíblia e de às vezes até tentar segui-la de Gênesis a Apocalipse, não adianta a gente seguir, sendo que as nossas obras estão totalmente ao contrário daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente lê. Porque eles eram pessoas que entendiam o que eles liam, o que eles estudavam, eles compreendiam tudo aquilo que eles, de certa forma, tentavam passar para as pessoas, mas a intenção deles, o coração deles estavam totalmente voltado para eles mesmos. Através disso, eles só buscavam formas de se autopromover, de impressionar as pessoas e de repente passar uma santidade que não existia, que isso Jesus notava no interior deles, no coração deles, porque em um momento em que os discípulos precisavam de alimento, eles poderiam sim naquele momento abrir aquela exceção, não para que a lei não fosse cumprida, porque Jesus não veio para diminuir a lei, né? Não isentar a lei, não. Mas acima disso, as nossas obras contam mais. Porque assim, não adianta a gente ler a palavra se o nosso coração não está voltado para Deus, se aquilo que a gente faz não é para Deus. Não adianta a gente ler a palavra e aqui dentro da igreja a gente tentar mostrar uma santidade que lá fora a gente não é. Aqui a gente tenta fazer o nosso melhor, aqui a gente tenta ser o melhor irmão, a gente tenta trabalhar da melhor forma em qualquer grupo que a gente fique ou que a gente se encaixe. A gente sempre tenta mostrar sempre muito bem as coisas, a gente sempre tenta aparentar muito, sendo que quando a gente sai daqui desse quadrado, nós não somos bons filhos, nós não somos bons funcionários, a gente nem sequer paga as nossas contas em dia. E basicamente era isso que Jesus estava tentando mostrar, porque eles sabiam
o que eles precisavam fazer naquele momento, mas eles não faziam. Tanto que ele usa a passagem onde Davi come os pães que eram preparados somente para os sacerdotes. E Davi, naquele momento, ele pegou os pães da proposição para poder se alimentar e alimentar os soldados, e acima daquilo que era permitido a ele fazer, era algo que ele precisava fazer naquele momento. E aí entra a condenação. Jesus não tirou a culpa de Davi por ele ter feito aquilo, mas ele inocentou aquela atitude, porque naquele momento era preciso ser feito isso. E o que eu entendo com isso? Estamos aqui dentro, sabemos o que tem que ser feito, mas além disso, a gente precisa fazer de verdade, saindo fora daqui, dentro de casa, dentro do nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, e de verdade passar a verdadeiramente fazer as coisas para o Senhor, porque muitas das vezes a gente muitas das vezes não, nós estamos no lugar daqueles fariseus. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que nós precisamos fazer, muitas das vezes pelo nosso irmão, pelo nosso pai, pelo nosso patrão, e ainda assim a gente não faz. A gente fica se escondendo atrás de uma igreja, né? E pior do que estar se escondendo atrás de uma igreja não estar dando o testemunho verdadeiro que a gente precisava estar dando. E assim, por isso que ele cita: misericórdia quero e não sacrifício. Que a gente faça além do que está aqui dentro. Que a gente verdadeiramente cuide das pessoas lá fora. O Senhor, ele sempre relembrava o povo dele, quando eles estavam saindo fora do caminho, de que cumprir a lei era muito além do que saber ela, mas verdadeiramente fazer, vivenciar o amor praticando ele de verdade, não só com o nosso próximo, mas de coração para ele, e não para impressionar quem quer que seja para impressionar o Pedro, seja para impressionar o Leandro, ou o meu amigo, ou o meu pai, ou o meu namorado, ou qualquer outra pessoa que possa vir à sua mente. Que a cada dia você possa entender que saber a palavra não vai adiantar nada se ela não está surtindo efeito na sua vida cotidiana. Porque às vezes as pessoas têm a aparência de cristão, mas os seus atos são de pessoas que nunca conheceram a Deus, que era o caso daqueles fariseus. Eles não conheciam a Deus, porque se verdadeiramente eles soubessem quem Jesus era, eles não teriam feito aquilo naquele momento. Então, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, e que da mesma forma que o Senhor falou comigo na minha casa através desses versículos, ele possa falar com você também, e que a sua motivação a partir de agora seja somente de fazer para Deus e realmente viver para Deus, para a glória dele, para glorificá-lo, e que o seu amor não seja fingido, que você esteja muito além do que essas quatro paredes, e que a sua vida, aonde quer que você esteja, seja impactante, não pulando e nem sendo o melhor entendedor da Bíblia, mas com prática, né? Porque às vezes a gente não sabe verdadeiramente o conteúdo teórico, mas as nossas práticas dizem muito mais, refletem muito mais Jesus. E que é isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus.